Relevância da presença masculina na construção familiar. Vamos lá então. Olá, queridos. Nesse dia que antecede o dia que comemoramos o Dia Internacional do Homem no Brasil e no mundo, talvez você tenha esse questionamento. Por que a importância do Dia Internacional do Homem? Para entender melhor essa importância do Dia Internacional do Homem e do Dia do Homem no Brasil, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre algumas informações que irão esclarecer a razão desse dia existir, ok? Então, em primeiro lugar, você sabia que o Dia do Homem é celebrado internacionalmente? Você sabia? No dia 19 de novembro? E que aqui no Brasil nós celebramos no dia 15 de julho? Então já começa por aí, né? Internacionalmente, 19 de novembro, 15 de julho aqui. Um fato muito curioso que eu quis trazer para vocês é que essa comemoração ela foi comandada ou foi criada pelo líder soviético Mikhail Gorbachev na União Soviética. Ele quis promover a ideia de instituir essa situação por ocasião em homenagear os homens que haviam se destacado naquele país. E mais tarde, em 1999, a International Men's Day, como é conhecida lá fora, né, internacionalmente, foi comemorada pela primeira vez em Trinidad e Tobago, tendo sido criada pelo Dr. Jeremy Tillotson. Ele é um historiador da Universidade das Índias Ocidentais, né? E teve também o apoio da ONU, da Organização das Nações Unidas. A intenção do professor Dr. Jeremy era promover uma consciência maior, né, da sociedade sobre os homens ficarem atentos à sua saúde, assim como conscientizar sobre os princípios da igualdade também, a igualdade de gêneros, né, que é um tema muito pertinente, bem como repensar o papel do homem na sociedade contemporânea. Daí a instituição do Dia Internacional do Homem, ok? Então, esse dia também tem o objetivo de promover um equilíbrio entre o Dia do Homem e o Dia da Mulher, né? Que comemora o Dia da Mulher dia 8 de março. E assim, muito interessante promover debates no Dia da Mulher, assim como no Dia do Homem. Só que o Dia Internacional do Homem ainda não tem aquela visibilidade, ainda não tem aquela mesma, vamos dizer assim, aquela mesma representatividade ou peso do Dia Internacional da Mulher. Mas com tudo isso, nós podemos observar que as ideias do professor Dr. Jeremy, elas são válidas para trazer o debate para nós nesse dia, né? E também sobre a mortalidade dos homens, por exemplo, que é a razão de morte por conta do câncer de próstata, né? E pode ser facilmente controlada e combatida pelo Sistema Único aqui no Brasil, no SUS, né? 28,6% da população masculina desenvolve neoplasias malignas. E no Brasil, um homem morre a cada 38 minutos por conta do câncer de próstata, segundo o INCA, né? o Instituto Nacional do Câncer. E essas informações ainda podem ser mais atualizadas hoje. É algo assim muito sério. E o SUS no Brasil, ele trata disso, pode fazer o preventivo. O homem pode e deve fazer o preventivo, né? Então, nessa data é muito bom a gente comentar sobre isso e debater sobre isso. Vejamos o que a Bíblia fala para nós, homens cristãos, lá em Provérbios 4, do versículo 20 ao 22. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e evite o mal. Isso trará saúde ao seu corpo e nutrição aos seus ossos. Prestem atenção na profundidade do texto, meus irmãos. Uma das maiores bênçãos que nós recebemos quando viemos à Terra foi a bênção de receber esse corpo, né? E precisamos cuidar, necessitamos desse corpo para funcionar bem, para sermos homens úteis, né? O corpo é tão importante, meus irmãos e amigos, que o Senhor, ele o chama de templo de Deus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós
que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observem, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, meus irmãos, nosso corpo, ele é sagrado. Nosso corpo, ele é santo. Precisamos cuidar dele, né? Esse é um momento propício e oportuno para nós debatermos sobre isso. Um espírito saudável, sintonizado com o Senhor, é fator positivo na manutenção da saúde do corpo e também na sua recuperação. Precisamos ficar atentos a tudo isso. Observe que João, por exemplo, fala no capítulo 6, versículo 63, parte B. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Este versículo, meus irmãos, ele revela o poder da palavra de Deus, sua bênção sobre a vida e sobre o bem-estar humano, o bem-estar do homem, o meu e o seu bem-estar, né? Além dessa questão da saúde também, outro objeto em destaque é chamar a atenção para a importância da paternidade ativa, né? E dos modelos paternos que nós temos hoje, né? Nessa nova formação social, a formação psicológica, afetiva também das crianças, né? A importância da presença masculina, meus irmãos, nessa estrutura familiar nos dias atuais, e principalmente na construção do desenvolvimento da educação dos filhos, é primordial a presença do homem ali. O homem contemporâneo, ou seja, o homem de hoje, ele já não segue os mesmos padrões ou o mesmo padrão de comportamento do século passado, né? Nem é na sua convivência social, no seu trabalho, como os amigos. Por esse motivo, a importância masculina, ou seja, a presença do homem, é de extrema relevância no seio familiar. Observem agora quantos assuntos importantes nós já começamos a dar início aqui na fala, né? E podem ser debatidos nessa data, nesse dia, né? Onde comemoramos o Dia do Homem. Hoje, mais do que nunca, em meio a ideologias e mazelas que tentam impor padrões a nós, tentam impor conceitos equivocados, torna-se mais que necessário a presença masculina no âmbito familiar, acompanhando, ensinando e instruindo. Tudo começa na família, tudo começa em casa, tudo perpassa por esse núcleo, pai, mãe e filhos, né? Vamos lá então. Como eu sou da área de educação, tenho formação para a área de educação, eu não poderia deixar de comentar alguns aspectos importantes para o nosso debate, para a nossa conversa. Por exemplo, nós observamos hoje que a família perdeu a mão sobre a educação dos filhos. Pais começam a achar que os filhos, eles precisam apenas serem bajulados e não educados, precisam ser enchidos de coisas, enchidos de mimos e presentes, e não da nossa atenção, e não da nossa presença, né? Isso é um exemplo de quê? De falência familiar. E como resultado dessa falência, nós enviamos os filhos para a escola, filhos despreparados emocionalmente, filhos que não têm limites, filhos que não respeitam os pais dentro de casa. Quando chega no espaço formal de educação, que é a escola, obviamente que ele não vai respeitar o professor, que tem o papel de trazer o conhecimento. Esse aluno, essa criança, ela não vai ter a atenção que precisa e não vai ter o respeito necessário para poder aprender. Nesse momento, a família pensa que a escola pode ser o seu segundo lar. Se na minha casa eu não conserto, a escola conserta. Impossível, meus queridos. É importante que o lar seja o primeiro lugar de aprendizado, de ensino, de conceitos e valores, para que a escola possa ser o seu segundo lar, sim, dando continuidade a esse processo e fazendo com que o aluno aprenda e obtenha os conhecimentos necessários, né? Essa atmosfera familiar e todo esse lúdico já foi falado com antigos pesquisadores da educação, por exemplo, do século XVIII, século XIX, com Froebel, falando do cuidado e com respeito às fases do desenvolvimento da criança, né? As aulas passeio, ou seja, jardim da infância. Froebel, ele é o pai do jardim da infância, né? Por falar em Froebel,
Um outro pesquisador também, educador muito conhecido na virada do século, que para mim foi Henri Vallon, Jean Piaget, Vygotsky, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desses personagens, desses homens envolvidos na educação e no desenvolvimento da criança, né? Vygotsky, por exemplo, ele deu ênfase aos processos de troca, ou seja, da interação do sujeito com o seu meio, né? Principalmente com o meio social e cultural, né? Também admiro Piaget, Jean Piaget. Qual a ideia de Jean Piaget? Jean Piaget, ele deu ênfase aos seus estudos ao caráter construtivo, ou seja, das construções realizadas pelo sujeito. Você já deve ter ouvido falar da escola construtivista. Henri Vallon, francês, quando diz que a criança é essencialmente emocional e gradualmente vai construindo-se em um ser sociocognitivo. Olha que maravilha! Isso no século passado, meus queridos. Hoje nós temos também grandes estudiosos. A família é o primeiro espaço informal de educação dos filhos e a escola é o primeiro espaço formal de educação e interação social da criança. Nunca se esqueça disso. Não existe a menor possibilidade da escola ser o segundo lar se em casa, em família, não for o primeiro. Não tem, né? É preciso que se repense, né? Que se faça um balanço, que se repense, porque tantos filhos rebeldes se voltam contra os pais, até os agredindo e os desrespeitando, né? Voltam-se contra o pai e a mãe. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a falência familiar, né? É preciso se reavaliar ou se ressignificar o papel da família, considerando esses 3 pilares que eu vou citar agora, que são importantíssimos, que são disciplina, primeiro pilar, respeito e hierarquia. E eu ainda acrescentaria, né, o amor e o acolhimento. Quando eu falo de acolhimento, eu estou falando de orientação, passo a passo, caminhar junto, ensinando como fazer, andando junto com seu filho mesmo, ensinando, explicando, até que ele tenha que se estabelecer uma autonomia. Aí sim, nós teremos um grande ser humano. Aí é um desenvolvimento excelente e ideal. Fora isso, meus queridos, a escola poderá fazer muito pouco. Pode vir fazer muito pouco. O filho precisa ter esse primeiro contato, esses primeiros conceitos e valores passando em casa. E os pais precisam ser funcionais. É importante destacar ainda que educação moral precisa ter seu início e base em casa. É no lar, é no âmbito familiar. É importante, homens, pensarmos isso. Outro ponto também de observação muito importante para os pais, eu estou falando para os pais porque nós estamos falando para os homens, né, no Dia Internacional do Homem. Por isso que eu estou focando os pais. Muita atenção, pai. Muita atenção e muito cuidado no momento da formação do caráter do seu filho. A figura paterna, ou seja, a tua figura no âmbito familiar tem muito a ver ou tem tudo a ver com esse processo. Tudo a ver com esse processo, né? Nós já ouvimos falar que existe, por exemplo, que o exemplo arrasta. Quem não ouviu falar que o exemplo arrasta, né? Seja você, então, um bom exemplo a ser seguido. Eu assisti a um filme muito interessante. Na tradução em português é O Menino Selvagem ou O Garoto Selvagem. Eu já vi em 2 traduções. Fala sobre o resultado da pesquisa do médico francês Dr. Jean Itard. Esse Dr. Jean, ele acreditava na educação como principal fator de desenvolvimento humano. Ou seja, partindo do princípio de que tudo o que o homem sabe veio de sua aprendizagem. E isso é um fato. E o Dr. Itard, ele acreditou que a educação poderia propiciar ao menino selvagem, o Vitor, menino que foi achado, né? O convívio social. E essa história trata-se de um caso verídico de uma criança que foi encontrada em uma floresta em 1798, isso, vivendo de fato no estado selvagem, era um menino selvagem. Esta criança foi protegida pelo médico, né? Foi abraçada, foi respeitada e em seguida foi iniciada na linguagem, nos sons,
nas imagens, né, na relação humana. Eu trago essa alegoria para dizer que se cuidarmos dos nossos filhos, de nossa família, o mundo o fará. Se não cuidarmos, o mundo fará. O mundo o abraçará e apresentará os seus prazeres, né, e cuidarão deles, né? Os adotarão e ensinarão. Não perca o pulso da sua casa, da sua família. Não perca a oportunidade de caminhar com os seus filhos. O filósofo grego Aristóteles, em 384 e 322 a.C., ele já afirmava que o homem é um ser social por excelência e que sua vida só adquire sentido na relação com os outros humanos, né? Portanto, se cuidem, homens. Se cuidem, se cuidem. Eu falo para vocês, está assim como para mim também. Do seu emocional, do seu físico, do seu espiritual, né? Participem de forma efetiva mesmo, na vida dos seus filhos, no desenvolvimento dos seus filhos. Nós, homens, nós somos muito especiais. Nós somos muito especiais, nós somos muito importantes no âmbito familiar e na sociedade. Na semana que nós comemoramos o Dia do Homem, saibam que o nosso papel é primordial na formação e na construção do conhecimento e do desenvolvimento dos nossos filhos. Saibam disso. Sendo assim, meus queridos, meus irmãos, tendo o dia 15 de julho quanto o 19 de novembro, esses 2 dias, ambos são momentos oportunos para o debate e reflexão sobre a importância do homem, sobre a importância da sua saúde e sua relevância no núcleo familiar do século XXI, né? Não só em nossa sociedade brasileira, mas no mundo. Que Deus nos abençoe, nos capacite, dando-nos recursos, né, a cada um de nós para sermos bons pais, para sermos homens relevantes em nossa sociedade, no meio ao qual nós estamos inseridos. E que Ele nos abençoe.